Mateus 3, nós vamos fazer uma leitura do versículo 1 até o versículo de número 10. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Até aqui, meus irmãos. Senhor, a tua palavra foi lida e agora será proclamada ao coração dos teus filhos que se reúnem em tua presença nessa manhã. Assim como teu servo suplicou há pouco, Senhor. Te pedimos mais uma vez que, através do teu Espírito Santo, tu fales profundamente aos nossos corações e nos transforme para o louvor da tua glória. Amém. Se vocês bem lembrarem, nos primeiros 2 capítulos do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, o autor tem um objetivo específico, que é revelar a grandeza de Jesus como o legítimo filho do grande rei Davi. Aquele a quem os magos do Oriente, não os 3 e não os 3 reis, mas os magos ou uma comitiva que veio do Oriente, que foi então ao seu encontro para venerar a criança que havia nascido como sendo o rei dos judeus. Ali então, meus irmãos, 3 personagens ganham proeminência no entorno do nascimento do Salvador. O primeiro personagem, ou a primeira personagem a ser mencionada, certamente é Maria, mãe de Jesus. Segundo, seu marido José. Terceiro, o rei Herodes. E nós também queremos incluir aqui a comitiva que veio do Oriente com aqueles magos. No entanto, quando nós chegamos aqui no capítulo de número 3, nós vamos perceber que essas personagens saem de cena. E entra em seus lugares um outro personagem na narrativa de Mateus. A pergunta que fazemos diante disso é: quem era esse personagem? Ora, a resposta é óbvia, porque nós lemos, e o texto é muito claro em afirmar que se trata de João, o Batista, o filho do sacerdote Zacarias e de Isabel, prima da mãe de Jesus, Maria. João era chamado assim, o Batista, por batizar aqueles que se arrependiam de seus pecados através de sua pregação no deserto da Judéia. E de acordo com a tradição, este João havia nascido nazireu. Era considerado por muitos como um homem sagrado. E certamente ele se vestia com modéstia e simplicidade. Diz Mateus que ele se vestia com pelos de camelo e um cinto de couro. Alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. De fato, era um homem simples, mas cheio ou revestido de autoridade. Por que ele era revestido de autoridade? Ora, porque ele foi escolhido por Deus
para ser aquele que proclamaria a chegada do Messias. E de fato ele o fez, como podemos constatar nas palavras iniciais aqui do capítulo 3 de Mateus, nos versículos 1 ao 3, o texto que acabamos de ler. Volte seus olhos à Escritura e veja o que ele diz. Ele diz: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. A expressão que o autor inicia essa sentença, naqueles dias, serve para situar no espaço-tempo da narrativa o seu leitor. Ela se refere, portanto, ao período em que os fatos que ele passa a narrar aconteceram. Se nós observarmos no que fala também um outro evangelista, o evangelista Lucas, nós vamos ver que esse período, o qual aqui Mateus se refere como, abre aspas, naqueles dias, fecha aspas, era um período onde, por governo, eles tinham Tibério César, em Roma, Pôncio Pilatos, na Judéia, na província da Judéia, como prefeito, Herodes Antipas, o tetrarca da Galileia, Anás e Caifás, como sumos sacerdotes do templo em Jerusalém. Neste período de domínio e governo destes homens sobre a Judéia, foi que apareceu, então, como diz Mateus, esse homem chamado João, diz o texto, pregando no deserto um sermão nada amistoso. Certamente João não poderia e não seria classificado em nossos dias como um coach, nem muito menos como um pastorzão, nem muito menos seria qualificado como um pastor da graça ou um profeta do amor. Certamente ele não seria qualificado nesses nossos termos, e muito os acusariam de ser um legalista, de ser um neopuritano, de ser um hipócrita. Tão somente porque a sua mensagem, pregada a partir do deserto, era um sermão que conclamava a multidão não ao amor, mas ao arrependimento. Ele não elogiava as virtudes e a potencialidade do ser humano. Ele colocava o dedo em nossas feridas mais pútridas e fazia vir à tona os nossos pecados. E quando nós falamos que ele pregava do deserto, irmãos, nós não podemos ter a ideia que esse, abre aspas, deserto, fecha aspas, mencionado aqui no texto, seria um lugar de desolação, onde habitavam apenas as feras selvagens famintas. Mas esse deserto ao qual ele se refere aqui, a própria Escritura testemunha que se tratava de um lugar habitável na Judéia. Um lugar que possuía cidades, vilas e aldeias. Muitos residiam naquela região. E o sermão que João pregava tinha o seguinte tema: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Observem que a temática exortativa do sermão de João é vinculada por Mateus ao cumprimento de uma profecia que havia sido profetizada há muitos séculos antes pelo profeta Isaías. Mais especificamente, você vai encontrar essa profecia em Isaías capítulo 40 e versículo de número 3. Ali, Isaías proclama: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Notem que João é retratado aqui por Mateus como sendo de fato, então,
aquilo que nós chamamos de precursor do Messias. Eu acho que cabe aqui a maneira como Charles Haddon Spurgeon o classifica. Ele diz: o arauto de Deus que proclama a chegada do Filho do Deus vivo, a chegada do grande rei, a chegada do Messias, a chegada de Jesus. Ele foi, portanto, a voz que, a partir do deserto, clamava, preparando o caminho do Senhor. E ora, meus irmãos, nós devemos nos lembrar que esse deveria certamente ser um período extremamente marcante para aquela nação, uma vez que eles passaram um período de 400 anos sem palavras proféticas. O que fazia com que as palavras de João chamassem a atenção de todo o povo. E observem o que é dito aqui, irmãos, porque não se trata apenas de uma voz poderosa a ser ouvida no deserto ou a partir do deserto, mas toda uma maneira de ser era o que atraía as multidões que o vinham ouvir. E talvez você se pergunte, mas como assim toda maneira de ser? Se você observar o que diz o versículo 4, você vai ver que Mateus faz questão de ressaltar que João se vestia de pelos de camelo e cingia-se de um cinto de couro. Além disso, ele vai dizer que ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Por que Mateus fala esses detalhes acerca não apenas do que João proclamava, mas também até mesmo o modo como ele se vestia? Não era só para dizer que João era um homem humilde, era um homem sem posses financeiras, ou que não era um homem vaidoso. Certamente, João, em nossos dias, não seria bem visto. Ele não era aquilo que, em nossos dias, se chama dos homens, hoje em dia, de metrosexual. Essa turma que se depila, né? Homens que se depilam e etc. Querem sempre parecer bonitos, belos, cheirosos. João não condizia com isso. Mas a ideia do autor não é ressaltar essa característica. A ideia do autor é outra. E eu peço a você que vá para 2 Reis, capítulo 1. 2 Reis. Zacarias, capítulo 13. Zacarias, capítulo 13. Por quê Zacarias, capítulo 13? Ora, porque a vestimenta de João é mencionada aqui por Mateus para fazer lembrar os seus autores de um outro profeta, Elias. Embora com uma pequena diferença na descrição, se nós compararmos o texto que lemos de Mateus capítulo 3, versículo de número 4, com o texto de 2 Reis, capítulo 1 e versículo 8. Mas o texto que eu pedi para vocês abrirem, Zacarias capítulo 13, versículo 4, nos traz luz porque Mateus faz questão de dizer que era assim que João Batista se vestia. Ora, porque, como diz o texto, naquele dia se sentirão, versículo 4, Zacarias 13, versículo 4, naquele dia se sentirão envergonhados os profetas. Veja, Zacarias está falando de profetas. Aí ele prossegue dizendo, cada um da sua visão quando profetiza. E olha o dado importante que Zacarias nos revela, que os profetas costumavam se vestir de manto de pelos. Eles se vestiam com um manto de pelos.
Então, as características aqui de como João se vestia e do que ele se alimentava estava intrinsecamente ligado a boa parte do ministério de profecia ou dos profetas do Antigo Testamento. Então, além do texto de 2 Reis, 1, versículo 8, além de Zacarias 13, versículo 4, nós temos ainda o relato da visão da bruxa necromante lá de Endor, em 1 Samuel 28, que falava acerca de um ancião, que nesse caso ela se referia como sendo a Samuel, e eu não vou entrar aqui na discussão se de fato era Samuel ou que não era, mas me ater ao fato como ela relatava, que ele se vestia com um manto, era uma vestimenta característica de um profeta. As vestes rústicas harmonizavam-se com o papel desse austero pregador. O cinto de couro em sua cintura não só evitava que a sua túnica se soltasse, se rasgasse, mas também lhe facilitava o caminhar. Então, lhe dava uma característica. Ele era um profeta. Chamado por Deus para revelar as palavras de Deus a todos aqueles moradores de Jerusalém e circunvizinhança. É por isso que Mateus vai ressaltar, irmãos, nos versículos 5 e 6, vejam aí, saíam a ter com ele toda a Judéia. Não era um grupo de 30 ou 40 pessoas. Eram multidões, irmãos. Toda a Judéia e circunvizinhança do Jordão. E eles não iam apenas para ver se de fato era um profeta. Não era apenas para confirmar aquilo que já estavam ouvindo falar nas principais praças, nas principais ruas. E por que não era uma mera curiosidade? Porque muitos por eles eram batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Em número cada vez mais elevado, irmãos, a população de Jerusalém, os habitantes da Judéia em geral e os que viviam em ambas as margens do Jordão, saíam para ver e ouvir João Batista. Por quê? Porque todos o consideravam um profeta. E a mensagem que ouviam de João, de modo algum, era uma mensagem prolixa. Na verdade, era uma mensagem concisa. Não era uma palavra complacente, carinhosa. Era perscrutadora da alma. Não era uma palavra bajuladora, para fazer os homens se sentirem melhores. Na verdade, era confrontadora. E eu digo, irmãos, até mesmo assustadora. Ora, João era um pregador da condenação iminente. Uma catástrofe que só poderia ser evitada mediante uma reviravolta radical do coração e da mente do homem, que o levaria a duas ações: a confissão de seus pecados e o arrependimento. Porque não há arrependimento sincero, irmãos, sem confissão. Não há. De modo algum. Não há cura para a nossa alma, não há alegria em nosso coração, sem que antes confessemos os nossos pecados. E é interessante porque a gente não tem esse costume, não é verdade? Nós não temos esse costume. E eu estou chamando de costume porque é uma questão cultural, irmãos. E extremamente errada. Que é fazermos confissões gerais. Perdoa os nossos pecados. Não é assim? Dificilmente a gente, no nosso exercício devocional diário, a gente diz assim: Senhor,
Me perdoa porque hoje eu menti para o meu marido. Hoje eu enganei os meus filhos. Me perdoa, Senhor Deus, porque eu fui negligente. Eu hoje não li a tua palavra. Antes eu preferi passar 3 horas, o dia inteiro, numa rede social. Dificilmente a gente chega aqui e diz assim, Senhor, me perdoa, porque eu tenho sido maledicente com o fulano, com a Beltrano e com o Cicrano. A gente geralmente ora e diz assim, Senhor, eu sou um pecador miserável, perdoa os meus pecados. E aí o que é que eu faço? Em instantes, volto a cometer os mesmos pecados que eu acabei de dizer para Deus, pedir perdoar. Não há cura para a nossa alma sem que antes confessemos os nossos pecados. A menos que reconheçamos, irmãos, que pecamos contra o Senhor e confessemos com nossa própria boca eles ao Senhor. Como fez Davi. Lembram de Davi? Salmo 51. Jamais nos arrependeremos, sinceramente. Salmo 51, versículos 4 ao 5, Davi diz, pequei contra ti somente. Fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. A confissão, meus irmãos, nos remete à cura. Por um tempo, Davi tenta esconder o seu pecado, o adultério com Batseba, o assassinato covarde de Urias. Até que o Senhor Deus, por meio do seu profeta, o profeta Natã, vem e fala diretamente a ele. Percebam que ali, exatamente ali, a paz de Davi foi cercada, sua alegria foi saqueada e uma angústia passou a apoderar-se de seu coração. E sabe o que mais angustiava Davi? Era o medo de Deus virar o seu rosto, de não fazer mais resplandecer o seu rosto sobre ele. Era o seu maior temor. E é interessante porque o retorno de Davi em arrependimento para com o Senhor nos lembra do filho pródigo. E nos remete à confissão daquele ladrão arrependido no dia da crucificação de Jesus. Eu conheço as minhas transgressões, diz Davi. E é interessante porque nós vivemos em um mundo que faz de tudo para que nós não percebamos os nossos erros, inclusive em nosso meio. Há aqueles que gostam de fazer chacota, porque o irmão ouviu um sermão, se arrependeu do seu pecado e mudou a sua vida. Olha aí, só porque o pastor falou. Só porque o pastor falou. Porque vai com a boiada. E a boiada aqui eu estou falando no sentido literal mesmo. Assim como Deus se refere ao próprio Israel, recém-libertado do Egito, e diz a Moisés, povo de dura cerviz, ou como bestas no campo, incapazes de erguer a cabeça e olhar para cima. Só olham para baixo e para o que está bem diante dos seus olhos de imediato. Quantas pessoas não têm ouvido a mesma mensagem? Diz assim, o pastor só fala disso. Não é, Deus falando e martelando na tua mente, domingo após domingo.
semana após semana, dia após dia, e você se fazendo como um bicho irracional. É como chegar para uma mula e dizer assim: mula, 2 mais 2 são 4, repete. Todo dia você diz a mesma coisa e a mula continua como? E o mundo faz isso, irmãos. Faz de tudo para que você não perceba os seus erros, para que você não enxergue as suas transgressões, para que você nunca reconheça que está errado. Já viu o cara que ele nunca está errado, sempre quando ele erra a culpa é dos outros. Sempre é dos outros. Sempre ele tem uma desculpa para dar porque ele fez aquilo. Não é porque aconteceu isso, não porque fulano disse isso, não porque cicrano, não porque se não tivesse acontecido isso. É difícil hoje em dia alguém chegar e dizer assim: fui eu que errei. O errado sou eu. Porque ainda que outros tenham influenciado a minha decisão, quem cometeu o pecado fui eu, não foi os outros. Quantos não reconhecem que vivem uma vida torpe em nossos dias? Quantos não reconhecem que andam por um caminho tortuoso ou até totalmente fora do caminho? E aí fica se alimentando das vãs filosofias do mundo, se alienando da realidade, fugindo da autorreflexão para conhecer, ou melhor, reconhecer quem de fato é e o que pratica. Alienados da realidade, procurando fugir da verdade em muitas outras coisas. Porque ninguém gosta de encarar a si mesmo. O bicho é feio demais. Ninguém gosta de encarar a vida como ela é. E é por isso que a palavra de Deus é tão importante. Porque ela choca essa nossa realidade fantasiosa. Ela confronta o indivíduo. Nos confronta e nos mostra que estamos com uma doença mortal. Que necessitamos de cura. Nos mostra que nós não temos passe livre para a vida eterna. Porque nós temos um vírus de uma doença terrível. E nessa vida eterna, nesse novo céu, nessa nova terra, só entra aqueles que foram curados antes. E para curar essa doença é necessário que você a diagnostique. Porque não há cura a menos que você tome o remédio certo. E só há como você tomar o remédio certo se tiver o diagnóstico certo. Talvez você pergunte, mas como diagnosticar essa doença? Ora, conhecendo a sua natureza. Entendendo o que é o pecado e contra quem você pecou. E Davi tinha essa consciência. Ele tinha esse entendimento. Ele sabia contra quem havia pecado. E como assim contra quem Davi pecou? Ele diz: pequei contra ti somente. E ele diz isso não somente porque ele sabe da realidade do que é o pecado. Todo pecado é cometido contra Deus, irmãos. Ainda que quem sofra a consequência seja o seu cônjuge, sejam os seus filhos, sejam os seus pais, sejam os seus vizinhos, sejam os seus colegas de trabalho, sejam os irmãos da igreja. Ora, certamente Davi sabia que pecou contra Batseba.
Por quê? Porque foi ele quem deu a ordem para levá-la até os seus aposentos. Ele sabia que tinha pecado contra Urias, foi ele quem expediu a carta para assassiná-lo, e não somente a ele, a todos os soldados que acompanharam ele. Covardemente. Ele sabia muito bem que tinha pecado contra a sua família, contra a nação inteira. Contra todos aqueles soldados que morreram no campo de batalha. Mas em sua confissão, ele diz o quê? Pequei contra ti, somente. E sabe por quê, irmãos? Porque não importa o tipo de pecado que você cometeu, ou contra quem você comete. Seja um pensamento sujo, seja uma ação sorrateira, uma mentira, uma trapaça, um roubo, uma desonestidade, uma vaidade, uma soberba, seja uma palavra destemperada, todo pecado ofende a Deus. E certamente quando nós ofendemos um semelhante nosso, nós podemos sofrer o dano. Mas maior é o dano quando ofendemos aquele que é eterno. Porque o juízo dos homens é temporal, mas o juízo de Deus é eterno. Todo pecado cometido contra alguém criado à imagem e semelhança de Deus é ofensa contra o próprio Criador. E aquele que não tem consciência profunda do seu erro, do seu pecado, e não chega diante de Deus quebrantado, humilde, não dá provas de arrependimento. Não basta chegar aqui e dizer assim, foi mal aí. Valeu, vou procurar melhorar. Sem arrependimento, não é possível ao homem adentrar no reino dos céus, como diz João. Percebem aqui a condição que ele coloca? Arrependei-vos. Por quê? Porque é chegado o reino dos céus. E daí? E daí que você só vai poder contemplar esse reino se você se arrepender. Por isso ele clamava no deserto. Exortava a todos que se aglomeravam ali para ouvi-lo. Só lembrando que essa frase que ele dizia, arrependei-vos para ter chegado ao reino dos céus, não tem aqui uma discrepância com o reino de Deus. Tá? Mateus é judeu, escrevendo para judeu, e os judeus não costumam, até hoje, citar o nome de Deus. Então ele substitui por uma outra palavra o nome de Deus. Ele coloca céus. Não é para se referir a um reino terreno e um reino celeste. Não são dois reinos, é um reino só. Mas o arrependimento é apenas um lado da moeda, irmãos. E eu digo mais, é o lado negativo da moeda, o lado negativo da ação. Porque é o outro lado, e o outro lado é o lado positivo, é o lado dos frutos. Por isso a palavra usada no original olha tanto para trás como para adiante. Até porque o processo de conversão afeta não só as nossas emoções, mas também a nossa mente e a nossa vontade. No original, o termo usado por João Batista mostra a realidade de uma mudança radical de mente e de coração que conduz a uma mudança completa de vida. Esse é o arrependimento que João prega.
Portanto, não há conversão genuína sem mudança de vida. Sem mudança dos costumes do seu dia a dia, das suas práticas e até mesmo das suas afeições. Aquilo que você gostava de fazer antes não é o que você obrigatoriamente vai continuar gostando. Se aquilo é pecaminoso, você tem que se desfazer daquilo. Não é uma mudança mais ou menos. É uma mudança radical, irmãos. Por isso é chamado de conversão. É como se eu andasse num sentido e mudasse para um sentido completamente contrário. Não é uma bifurcação. E esse é o problema de muitos. Confessam a fé, mas permanecem vivendo como ímpios. E sem nenhum tipo de preocupação ou pudor. Não há mudança de vida. Entra ano e sai ano e a pessoa não se torna mais piedosa. Não há mudança de vida. Por que não há mudança de vida? Ora, porque a pessoa nunca se arrependeu. Simples. Só há mudança quando há arrependimento. E só há arrependimento quando eu confesso o meu pecado. Eu tenho consciência de que isso é errado. E esse é o problema dos fariseus. E dos saduceus, mencionados aqui por João no texto. Olha aí o que diz Mateus aí nos versículos 7 a 10. Ele diz: vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. O reino de Deus estava próximo, mas era necessário arrependimento. E não apenas isso, era necessário também uma mudança de vida. Por isso João reitera aqui: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Quem se arrepende, muda, os frutos, as ações são perceptíveis. Até entre os ímpios, ele olha e diz assim: rapaz, fulano está diferente, né? Quem diria? Esse camarada vivia fazendo tal coisa, mas agora, olha aí. Fariseus e saduceus aqui eram dois grupos distintos na Judéia. Os fariseus eram os sucessores dos chamados Hasidim, cujo significado eram pios ou santos. Eram aqueles judeus que durante a revolta dos Macabeus se opuseram à adoção da cultura, dos costumes gregos. Os fariseus, cujo significado do termo é separatistas, em sua origem, pode ter sido esses Hasidim, reformados ou reorganizados sobre outro nome, como afirma o Hendrickson. No entanto, o seu separatismo, arraigado ao seu nome, fez com que eles se separassem não apenas dos pagãos, não apenas dos publicanos e dos pecadores, mas também, de um modo geral, das multidões judaicas indiferentes a quem, com menosprezo, denominavam o povo que não conhece a lei. Os fariseus se esforçavam arduamente a não se contaminar ou não manchar-se por meio da associação do seu nome com o de outra pessoa, que pudesse torná-los cerimonialmente impuros. Vejam, eram pessoas que estavam preocupadas muito mais com a sua imagem social e intelectual do que com a sua imagem diante de Deus.
E eles criticavam o batismo de João, juntamente com os saduceus. Porque qual era o entendimento dos judeus? É que só quem passava por um batismo daquele era quem estava vindo do paganismo. Então eles precisavam ser lavados para serem purificados das impurezas do paganismo, para então entrarem e fazerem parte da comunidade de Israel. Mas uma vez que eles eram descendência de Abraão, por que eles tinham que ser batizados? Se eles já eram puros, eram fariseus. Mas não eram só os fariseus, tinham também os saduceus. Oposto dos fariseus. Porque esses eram acomodados. Embora que ostensivamente se apegassem à lei de Deus, não eram hostis, por exemplo, ao helenismo, à paganização da fé judaica. Eram sincréticos. O pior, né? Era um partido sacerdotal. O partido do qual os sumos sacerdotes geralmente pertenciam. E dizem que esse nome saduceu é derivado de Zadok, um homem que durante o reinado de Davi compartilhou o sumo sacerdócio com Abiatar. João adverte aqui os dois grupos, irmãos. Os fariseus, porque eram exteriormente homens que pareciam ser muito santos, mas que por dentro nada mais eram do que soberbos, legalistas e arrogantes, interesseiros. E os saduceus, que dentre outras coisas negavam não só a ressurreição dos mortos, como também, até mesmo, a inspiração das Escrituras do Antigo Testamento. João então adverte os dois grupos, indagando-os acerca de quem os havia ensinado a fugir da ira vindoura. Que o que é que João dizia? Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Mas eles diziam, eu tenho que me arrepender do quê? Eu sou um fariseu. Eu sou um saduceu, eu sou um judeu, eu sou um filho da aliança. O sangue de Abraão corre nas minhas veias. Do que é que eu tenho que me arrepender? E João diz, quem vos iludiu a pensar que é possível evadir-se de Deus? Quem os animou a tentar fazer isso? A escapar da ira vindoura? Não há como escapar. Não há para onde fugir. Não há lugar onde possa se esconder. Porque só há uma forma de escapar disso, produzir frutos dignos de arrependimento. Como já dissemos, irmãos, o arrependimento, se é genuíno, deve ser acompanhado pelos frutos. E quais são esses frutos? Ora, os que glorificam a Deus, a generosidade, a justiça, a ponderação, o contentamento, a misericórdia, a fidelidade, a retidão. Vejam, não apenas pela exigência da conversão, mas também com as marteladas do restante de sua pregação. João destrói tudo aquilo que os fariseus e saduceus buscavam em se apoiar e o faz diante de seus próprios olhos. Ele os xinga com as piores palavras que um saduceu e um fariseu poderiam ouvir. Lembra do que eles diziam? Somos filhos de Abraão. E, portanto, somos filhos de Deus. Não é assim? Mas o que é que João chama eles? Raça
de víboras. Sabe o que ele está dizendo? Suas serpentes malditas. Vocês não têm por pai Abraão. O pai de vocês é Satanás. Não são filhos de Deus, vocês são filhos da serpente. É isso que significa raça de víboras. E essa expressão era arrasadora para qualquer judeu. Os irmãos estão cansados de saber que a serpente personifica quem? Satanás, o pai da mentira, contra o qual a espécie humana tem de lutar por questão de vida ou morte. Ao chamá-los de raça de víboras, o que João está dizendo é que eles não são semente de Abraão, mas da serpente. Por isso, aquela mais antiga maldição de Deus, lembra lá de Gênesis 3,15? João está dizendo, é essa maldição que paira sobre as suas cabeças. João, como diria um antigo professor meu, defenestrou o argumento deles da descendência de Abraão. Como essas palavras servem para nós hoje, irmãos. Que dizemos, mas eu sou um eleito. Jesus diz, pelos frutos nós conhecemos as árvores. Se os frutos que você exibe, possui, são os frutos do Espírito, certamente você é um eleito. Mas se os seus frutos são da carne, não é de Deus que és filho, é da serpente. Deus não precisa de nós, irmãos. Nós não somos imprescindíveis ao Senhor. Deus age como quer, não como nós queremos. É por isso que João vai concluir aqui a sua pregação dizendo, já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. A metáfora da árvore é tirada do Salmo 1. E todo judeu conhecia muito bem os salmos. Por quê? Porque eles os cantavam. Não só no templo, nas suas peregrinações ao templo, nas suas casas, na Páscoa. Os fariseus têm a firme convicção de que se assemelham àquela árvore plantada junto aos ribeiros de água. Lembra? Que em seu devido tempo dão seu fruto. Lembra? Por isso eles pensavam que tudo que eles faziam era correto. E o que João diz? O contrário. Os frutos de vocês não é de arrependimento. Vocês não dão frutos, vocês são árvores infrutíferas. E árvores infrutíferas serão cortadas e lançadas ao fogo. A mensagem de João Batista, irmãos, não foi só para proclamar a chegada do Filho de Deus. É uma mensagem que há 2000 anos tem sido pregada por aqueles que foram levantados por Deus
para serem seus ministros. Para serem seus arautos. Essa mensagem é tão atual para nós hoje como foi para aqueles do primeiro século. Para aqueles, mais especificamente, que estavam ali, às margens do Jordão, ouvindo João Batista pregar. Se quisermos gozar da eternidade em Cristo, em um novo céu e em uma nova terra, meus irmãos, é preciso que aprendamos, de uma vez por todas, que o reino de Deus exige não apenas arrependimento, mas atitudes coerentes com a fé que professamos. Porque uma coisa não está dissociada da outra. As minhas ações demonstram a fé que eu tenho. Logo, não dá para viver de aparência. Falsas aparências. Falsa piedade. Já está posto o machado à raiz das árvores. E mais uma vez, nós somos levados a nos colocar diante de uma árvore. Em qual delas, meus irmãos, nós temos nos identificado? Com aquela cujo fruto nos dá vida ou com aquela que trouxe morte? Com a árvore de Mateus 21, do Salmo 1, ou com aquela de Gênesis 3? Justamente aquela que Deus disse, não comerás. Deus quer de nós verdade em nosso íntimo, irmãos. Porque não adianta a gente colocar máscaras na presença de Deus. A Escritura nos diz que um coração contrito e compungido não será desprezado pelo Senhor. Portanto, nos arrependamos hoje. Confessemos hoje. Para desfrutar não somente do perdão do Senhor, mas da bênção da vida eterna. Provem da doce certeza da salvação, da alegria e do júbilo constante da presença de Deus em nossas vidas. Porque você pode passar pelas dificuldades que forem. Você pode viver em meio às aflições, mas ainda assim você vai ter toda hora e todo momento razões suficientes para sorrir e ter esperança. Recebam hoje, então, as ricas maravilhas e as preciosas bênçãos do reino dos céus, na pessoa do Filho de Deus, nosso Salvador Jesus Cristo, o Rei eterno. Que Deus nos ajude. Vamos orar, meus irmãos? Senhor, nós te agradecemos por tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a sermos sinceros em nossas confissões e gera em nós genuíno arrependimento, Senhor. Que a nossa vida seja transformada pelo poder da tua palavra e da ação do teu Santo Espírito e que seja para o louvor da tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, é o que te pedimos. Amém.